A Flamengo TV dá o que falar, hein? Ela chegou forte, fez um investimento diferente e dividiu aí uma era no segmento de televisões de clubes de futebol no Brasil. Inclusive, ela já gera uma movimentação no mercado, com outros clubes investindo em contratações de profissionais e estruturas. A Flamengo TV está abrindo um caminho. E quem pensou nisso tudo? O idealizador, o presidente do Flamengo, o BAP. Ele deu uma entrevista no podcast Market Makers, no programa de esporte, que é o Sports Market Makers. Grande abraço para o Bruno Chatac e toda a equipe, que permitiram que a gente usasse o vídeo aqui e reagisse. E nesta entrevista, o BAP revela os planos para a Flamengo TV. Alguns deles. Então, eu recomendo que você preste atenção e vamos reagir a partir de agora, porque tem muita coisa interessante para acompanhar. E acabei no Flamengo, tá certo? Que é uma combinação disso tudo. Você tem que, de alguma maneira, ter uma visão lógica que a engenharia traz, você tem que ter uma noção de valor de dinheiro no tempo, que é um negócio intensivo em capital. Você tem que entender de serviço na medida que você tem 45 milhões de clientes que são absolutamente fiéis, e você tem que entender de compra e venda de produto, né? Eu aprendi a comprar e vender como comerciante, né? Meu tempo de varejo, e aprendi a lidar com contrato de conteúdo no Flamengo. Então, tudo que eu fiz na vida, até hoje profissionalmente, tem um fit perfeito com o que eu faço no Flamengo hoje. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. 45 milhões de torcedores do Flamengo. Onde são, onde moram, o que comem, onde vivem, do que gostam. Se você não sabe quem são esses caras, quanto que vale esse ativo? Qual é a diferença de quem tem 45 milhões de torcedores e quem tem 3, se o estádio só tem 50, 60 mil lugares em média no Brasil? Se você tiver 50, 60 mil torcedores fiéis, você está no mesmo patamar de quem tem 45 milhões, se você explorar somente o que a gente chama de match day. Nós, no Flamengo, hoje temos 10,4 milhões de CPFs válidos. A gente sabe tudo sobre esse cliente nosso. Opa! Tá vendo? O Flamengo tem um cadastro baseado no sócio-torcedor, 10,4 milhões de clientes. Preste atenção na palavra, clientes. Tá tudo cadastrado lá. Sabe tudo, hábitos de consumo, onde mora, como ele consome o Flamengo. Isso é muito inteligente e faz parte da estratégia. Cliente. Porque é diferente quando você chama de torcedor, você chama de cliente. Tem 8 milhões de pessoas que seguem a Flamengo TV. Isso. E a Flamengo TV, do ponto de vista técnico, de conteúdo, de produto, ela não é um canal como um canal tradicional de televisão, porque a gente não consegue mais de 6 horas por dia de conteúdo. Exato. Então você tem que botar as coisas em looping, né? E ainda assim, 1,7 milhão de caras ficam vendo aquilo de novo, que nem crianças ficam vendo aquele filme da Frozen, entendeu? Que cantam aquela música, que os pais aprendem, né, por osmose aquilo. E é uma coisa impressionante, porque para mim que vim de TV, eu sei que é o seguinte, uma das coisas que o adulto não quer é repetição, é o que a gente chama de rerun. Mas no futebol, eu acho que eles ficam vendo de novo as matérias sobre o Paquetá, e na terceira vez eles acham que ele vai voltar uma semana antes de jogar, não sei. É um exercício de fé. É diferente, é diferente. Então, você tem a fidelidade do cliente, ele não troca de produto. Você ganha dinheiro com isso, com publicidade, você ganha dinheiro com distribuição. E eu imagino hoje, esse foi um erro que eu cometi quando eu comecei com a Flamengo TV, que eu achava que ele devia ser um produto exclusivo. Atenção. Eu queria cobrar por ele. E aí está o modelo da Cazé, estão outros modelos que mostram que o Flamengo, em tese, devia ser como uma Coca-Cola, entendeu? Vai ter num restaurante de 3 estrelas Michelin e vai ter no boteco do João na esquina. Então, ele faz uma autocrítica, uma mudança no modelo de negócio que a gente já percebe esse ano. Né? Você vê os jogos do Flamengo fora do Brasil com imagens de graça no YouTube, basta ter uma conexão com a internet. Ou seja, a Flamengo TV será acessível para todo mundo. O Flamengo vai estar em todas essas plataformas
se alavancando em cima da fragmentação tecnológica, que hoje é uma possibilidade, né? E do fato de que você pode assistir o jogo do Flamengo em qualquer lugar do planeta hoje, né? O seu telefone está contigo, você tem uma conexão, você consegue assistir. Então, assim, Flamengo e Olímpia, 8 milhões de pessoas assistindo o jogo. Sexta-feira, 8 horas da noite. Então, assim, não é um dia de jogo, é um horário que tradicionalmente conflita com o horário que é familiar, tá certo? É uma hora que de alguma maneira incomoda as nossas esposas, incomoda as namoradas, incomoda os filhos, acaba que atrapalha, você tem um evento, tem um jantar na casa de um amigo, e aí ficam lá, pô, ele marcou às 9, você, peraí, vai quer ver o jogo até às 10. E o que valia aquele jogo? Nada. 8 milhões de pessoas engajadas. Então vamos assumir que aquele 8 milhões seja um proxy para cada jogo que o Flamengo fizesse. Audiência espetacular. Era um amistoso de intertemporada, tudo isso aí que ele explicou. 8 milhões passaram por ali. Percebam o potencial que tem esse projeto. Ao longo de um ano, ele transmitindo o jogo dele com exclusividade. Teriam mais de 8 milhões assistindo ou menos de 8 milhões se o jogo valesse alguma coisa? Muito mais, hein, presidente? Imagina um jogo do Flamengo na Flamengo TV, uma rodada importante de Brasileiro, um jogo decisivo, valendo taça. Imagina, gente. Eu acho que mais. Se eu conseguir ter um produto recorrente disso, quanto eu venderia de publicidade neste canal, como um Cazé TV fez? Então, deixa eu te dizer, esse potencial hoje, eu acho que é alguma coisa entre 600 e 800 milhões ano, contra os 237 que eu ganho hoje com esse contrato que tem aqui. Flamengo é o clube que mais ganha dinheiro com distribuição de conteúdo, com contrato de direito de transmissão. Essa diferença para o Corinthians caiu, a diferença, o Corinthians era um pouco maior, com essa renegociação recente que a gente fez com a Libra, a gente melhorou um pouco a situação da gente. Então, assim, 237 milhões ano. O potencial é de duplicar isso, sendo pessimista. Então, quando você pergunta como é que é a monetização da Flamengo TV, você tem a recorrência da distribuição. Quer dizer que o Flamengo vai transmitir todos os jogos dele? Não precisa transmitir todos os jogos dele, mas eu posso fazer um blend. Jogos de fim de semana eu transmito, jogos durante a semana eu não transmito. Por exemplo, eu posso sindicalizar os direitos de clubes menores. O que significa isso? Eles também têm os direitos dos seus jogos como mandantes. Cada clube desses tem um jogo do Flamengo por ano. Eu posso comprar o jogo desses clubes, pagar o mínimo garantido por esse jogo que vai direto para eles, tá certo? Para quem fizer um acordo comigo, e eu ficar com um pedaço do dinheiro disso. É como se eu fosse uma plataforma, um white label de distribuição de conteúdo. Então, segunda derivada de receita que eu posso ter. Você seria a Cazé TV desses times. Eu poderia ser a Cazé TV do Flamengo, é isso. E olha, por fim aí, tem o seguinte, nós estamos... Tem potencial para ser a Cazé TV das TVs de clube. E os números atualmente mostram isso. Imagina quando chegar nesse estágio aí, hein? Fala, Babi. Estamos montando uma plataforma de e-commerce para vender produtos de marca própria. Está começando, ok? Nós vamos conectar esta plataforma nesta televisão. Então, você imagina, durante uma transmissão, eu poder vender a camisa do João Guilherme, o boné que a Dani está usando, eu poder vender um outro produto qualquer, uma camisa 3 ou uma camisa da Gávea, que é a nossa marca, que o Atisson esteja usando, né? Então, assim, você conectar esses mundos e na palma da mão do celular de qualquer telespectador, você poder monetizar isso, isso é muito poderoso em relação ao público que a gente tem e a fidelidade que o torcedor tem ao seu clube. Isso é inédito? Não, isso não é inédito. Algumas dessas ideias, elas vêm de fora. E tem uma última que foi criada pelo Barcelona alguns anos atrás, que nós estamos construindo. Nós temos 2 projetos de reality show de Flamengo, que eu posso colocar
na Flamengo TV, ou que eu posso me emparcerar com uma Amazon, com uma Apple, que contam a história de uma série de coisas rubro-negras que geram um interesse enorme. Outra coisa que nós vamos fazer é que o site de e-commerce da gente, nós vamos colocar 24/7, nós vamos falar para eles tudo o que está acontecendo no CT, que não seja estratégico, e que eles adoram saber. Paquetá está fazendo a sessão 8 de fisioterapia, hoje é um penúltimo estágio antes dele entrar em campo. Sabe aqueles letterings que tem em canais de notícias? Nós vamos colocar isso no site de vendas, só está no site de vendas. Seja Se mesmo. você quiser saber o que está acontecendo com o Flamengo, você vai para o site de vendas. Então, você vai ter a venda associada a isso. Você associa o interesse com a notícia com o local de compra. Ele tráfego, né? Só vende num shopping se você tiver tráfego. Então, você não tenho nada para comprar no shopping, mas eu vou no shopping. Você vai pagar o estacionamento, vai tomar um café, algum dinheiro você vai deixar ali. O conceito é o mesmo, né? Então, eu vejo assim múltiplas possibilidades de você alavancar a exploração da marca, né? E, por fim, fazer parcerias, né? Eu vejo assim, a gente está vivendo num mundo que os últimos 15 anos andaram mais rapidamente do ponto de vista de inovação tecnológica do que dos últimos 100. A gente até entende o que está acontecendo, mas você não consegue fazer nada sozinho. Você tem que se emparcerar. Então, o Flamengo aceita trabalhar com parcerias nesse sentido. Pode ser com outros clubes, né? Por exemplo, na captação de jogadores de base, né? Porque a vitrine da gente vale mais. Você está com uma lojinha pequena no Brás, com todo respeito à lojinha pequena no Brás, eu estou no corredor principal do Iguatemi. Você acha que se eu botar o produto nosso no corredor principal do Iguatemi, na loja Flamengo, com todo respeito, ele vai vender por um valor maior e melhor do que o de uma lojinha menor? Eu acho que vai. Muito bem. Gente, são algumas possibilidades. Vocês perceberam? A Flamengo TV está apenas começando. É um projeto de médio e longo prazo, aberto a parcerias e com um potencial que foi explicado aí rapidamente em tópicos enorme de trazer muito dinheiro para o Flamengo. É uma peça estratégica de uma engrenagem que é o ecossistema rubro-negro e que vai deixar... Aí você deve estar pensando assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero saber de contratação, eu quero saber do torcedor, se o dirigente foi mandado embora, se o técnico caiu, se vem jogador. Tudo isso vai deixar o Flamengo mais forte, numa situação financeira melhor. Vai ter mais recursos e esses recursos serão investidos no clube. E, consequentemente, o Flamengo terá times mais fortes, melhor estrutura e, por consequência, ficará cada vez mais competitivo e podendo ganhar mais taças. Entendeu? Tudo isso faz parte do ecossistema rubro-negro. E a Flamengo TV, hein? Muita coisa para acontecer e com muito orgulho eu faço parte desse projeto. E aí, quero saber a sua opinião sobre o tema. Deixe o seu like, se inscreva no canal Fala João Guilherme, seja membro por R$ 7,99 e manda ver aí. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.